ouvir a voz do Salvador. Atos capítulo 8, do versículo 26 em diante, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te. Eu vou repetir a palavra aqui, né? Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Obrigado. É impossível para a gente parar para estudar a história da igreja e não estudar sobre os moravianos, sobre o conde Zinzendorf. Todo mundo que estudou a história da igreja necessariamente precisa passar pela história dos moravianos. E isso sempre toca o coração da gente, porque nós vemos hoje esse movimento que acontece da saída do povo da Síria por causa da perseguição. Esse povo passou por perseguição também durante décadas, quase um século. Tiraram a sua terra, afastaram do seu povo, e eles foram perseguidos terrivelmente. Mas dentre eles um grupo de pessoas se converteu, e esse grupo foi se colocando diante do Senhor. E aí eles apontam uma coisa muito importante que a história da igreja tinha perdido. As pessoas imaginavam que quem precisava pregar o evangelho eram pessoas chamadas para, ou algumas sociedades cristãs que se reuniam para pregar o evangelho. Esse povo entendeu, como fruto desse avivamento que o Espírito Santo fez, e um povo que passou 100 anos orando, esse povo entendeu que Deus chamou todas as pessoas convertidas para a missão da pregação do evangelho. Toda pessoa que foi alcançada pelo evangelho,
Toda pessoa que foi, e aí quando a gente fala alcançado pelo Evangelho, tem que estar claro na nossa mente que nós estamos falando de toda aquela pessoa que estava condenada em seus delitos e pecados, e o Evangelho deu clareza à sua mente do perdão de Deus, do amor de Deus, que elas agora são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O seu coração se transforma a partir daí num coração missionário. E ele conta a história, inclusive, aí dos 2 primeiros que trabalhavam de coveiro e foram ser missionários. E conta a história desses 2 jovens que marcou a história da igreja da igreja cristã, de se venderem como escravos para terem acesso a uma ilha de escravos. Isso de alguma maneira tem que tocar o nosso coração. De alguma maneira tem de constranger o nosso coração, de alguma maneira tem de sensibilizar o nosso coração, porque nós fazemos parte da missão de Deus na terra, e é importante a gente parar para entender dentro dessa perspectiva. Eu faço parte da missão de Deus na terra. A Emily citou aqui naquela condição, ou de enviado, ou de enviador, ou de desobediente. De alguma maneira eu estou ocupando um espaço dentro desse projeto, e eu queria que a gente pudesse pensar sobre essa missão a partir desse texto hoje, em que fala a história do Filipe, um diácono que havia se convertido lá em Jerusalém, que Deus, a partir da perseguição que houve àquele povo de Jerusalém, eles foram afastados e saíram pregando o Evangelho. Ele foi pregar lá em Samaria. Apesar de ter uma rixa com Samaria, o povo da Samaria não gostava do povo de Jerusalém, eles não se davam bem, eles não conviviam, mas o Filipe estava entendendo que agora estavam vivendo um novo ciclo, um novo momento. Então ele sai, vai pregar em Samaria. Depois a Bíblia diz que o Espírito Santo, é o texto que nós lemos, o chamou e mandou que ele fosse falar para uma pessoa, e depois o texto diz que ele saiu e foi pregar em Azoto, e depois o texto diz que ele saiu pregando em toda aquela outra região para onde ele foi levado, que era a Cesareia. Lá na frente, o livro de Atos, quando vai citar o Filipe, cita ele e as suas filhas, dizendo que ele era o evangelista, porque era alguém que tinha se caracterizado como aquele que saiu pregando o Evangelho. Então, nós estamos falando desse Filipe, e estamos falando de uma espécie de ministro da economia da Etiópia. A Etiópia é hoje, naquela época, a Etiópia daquela época é hoje mais ou menos a região do Sudão. Estava a mais ou menos 1.500 quilômetros dali de onde estava em Jerusalém. E falando desse homem, esse homem foi lá para adorar em Jerusalém. Ele não era judeu, mas o judaísmo naquela época já conseguia atrair algumas pessoas que estavam cansadas do politeísmo. Então, algumas pessoas de países diferentes iam para Jerusalém para poder adorar. Não se sabe se aqui, quando fala eunuco, era por causa da função que ele ocupava, ou se ele era eunuco mesmo. Provavelmente era eunuco mesmo. Ele era oficial de Candace. Candace não era o nome de uma pessoa, era a função que ela ocupava. Ela era uma espécie de governadora, assim como tinha os faraós no Egito. Então, a essa pessoa Deus manda pregar, e é dentro desse contexto que eu quero que a gente pense sobre a missão de Deus. Talvez nós não saibamos tudo. Tem uma música que a gente canta aqui que fala que eu não sei o preço que foi pago lá na cruz, né? E aí eu já vi gente criticando essa música, para dizer assim: eu sei sim, lá na cruz, mas não é isso o texto, o que a música quer dizer. A música vai dizer assim: eu nunca vou experimentar aquilo que Jesus experimentou na cruz. Eu sei que Jesus já pagou na cruz o meu pecado, mas eu nunca vou experimentar o que ele experimentou, porque só ele experimentou o peso de receber sobre si as culpas de todos nós. Nós não compreendemos quando a Bíblia diz assim: você era das trevas e foi transportado para o reino da sua luz. Que trevas? Que trevas eram essas? Quando diz você era das trevas, eu não entendo. Quando diz assim, você estava morto, e aí agora você foi feito vivo. Você estava perdido e agora foi achado. Talvez eu não entenda tudo isso. Aquele homem era um homem que já tinha interesse pela palavra de Deus.
Ele morava num país distante, ele era de outra cultura, era de outra religião, ele já estava interessado na palavra de Deus, ele tinha ido lá para Jerusalém para adorar. Ele volta agora com um pedaço de um texto bíblico que naquela época era caro, que as pessoas não tinham acesso a trechos assim. Então ele tem agora um pedaço de um texto bíblico, ele volta lendo, não está entendendo aquilo, e o Espírito Santo fala com Filipe que é para ele ir, porque tem uma pessoa, ele vai lá para falar para uma pessoa, porque a Bíblia diz que Deus veio me salvar. Deus resolveu ir atrás daquele homem. E mais, a Bíblia diz que isso foi feito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus resolveu me salvar. Porque a Bíblia diz que Deus veio para buscar e salvar o perdido. É parte, ou é a essência da missão de Deus na terra. A essência da missão de Deus na terra não é tornar o mundo mais bonito. A essência da missão de Deus na terra não é dar um casamento feliz. A essência da missão de Deus na terra não é dar saúde para a gente. A essência da missão de Deus na terra não é tornar a gente satisfeito com a vida que tem. A essência da missão de Deus na terra é buscar e salvar o perdido. Por isso, cabe ao nosso coração essa consciência de que Deus estava chamando aquele homem, preparando o coração daquele homem, porque queria libertá-lo. Ele já tinha interesse pela palavra, mas ele precisava ser libertado, ele precisava ser salvo, ele precisava compreender o que era o Evangelho. Isso que está muito claro para você, isso que é tranquilo para você. Quando você comete um pecado e chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu vim aqui te pedir perdão em nome de Jesus, está claro para você. Quando morre um ente querido, nós estávamos essa semana aqui velando a irmã Maria, né? A gente tem certeza de para onde ela foi, está claro para nós. Está claro para nós quem é Deus, está claro para nós quem nós somos, isso está muito claro para nós. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Nós estávamos conversando hoje e o Tito estava falando com a gente sobre isso lá. E o Tito estava falando, quando ele tinha seus 19, 20 anos, ele nem sabia que existia igreja evangélica ou igreja católica. Ele tinha vindo lá do interior do Paraguai, do Mato Grosso lá, e vindo para cá, ele nem sabia essa diferença. Há muitas pessoas no Brasil que nunca leram um trecho da Bíblia. Há muitas pessoas no Brasil que não têm a mínima esperança de vida eterna. Há muitas pessoas no Brasil. Agora, queridos, há muita gente no mundo que nunca ouviu o nome, a palavra Jesus Cristo. Isso é chocante para nós. Há muita gente no Brasil que nunca viu o nome Maomé. Há muita gente no mundo que nunca ouviu o nome Jesus Cristo. Há muita gente no interior do nosso país que nunca ouviu a coisa mais elementar que o meu coração ouviu quando era criança: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há muitas culturas que nunca leram um trecho da palavra, mas há muitas culturas que as pessoas leem um texto da palavra e elas não entendem nada, igual aquele eunuco. Nós vimos o vídeo aqui que a Emily passou. Quantas culturas, quantos povos, quantas famílias, quantas comunidades ribeirinhas do interior do Brasil, quantas tribos indígenas, quantas pessoas da nossa família, quanta gente está em algum lugar e ainda não teve a oportunidade de ouvir o chamado de Deus para suas vidas. É importante para nós entendermos isso, porque um dia nós somos capazes de lembrar que o Evangelho chegou na nossa família, se não na nossa vida, porque nós já nascemos num lar evangélico, num lar cristão, chegou na nossa casa. Como é que o Evangelho chegou até a tua casa?
Na vida daquele homem chegou dessa maneira. Na minha vida, o Evangelho também chegou lá no interior do Mato Grosso do Sul. Ninguém da minha família conhecia. Eu era criança quando tive a oportunidade de aprender, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A missão de Deus, ela passa primeiro por isso, querido. Deus tem interesse em buscar e salvar o perdido. Por isso Deus te chamou. Por isso Deus te salvou. Por isso Deus foi tornando claro a tua mente. Você talvez não sabia, mas Deus estava preparando o teu coração. Lembra aquela vez que alguém chamou? Lembra aquele filme que você assistiu? Lembra aquele folheto que alguém te entregou à mão? Lembra aquela pessoa que você achava que era um idiota porque era evangélico, mas de repente ele chegou perto de você e você conviveu e percebeu que ele não era tão idiota assim? Deus estava preparando o teu coração, porque Deus estava chamando. Porque Deus fica chamando, porque Deus fica preparando o coração de cada um para no seu tempo, na sua hora, poder compreender o que era ser perdido e agora ser achado. Mas a missão de Deus também é resultado de uma proposta de salvar através da pregação. É importante para a gente entender esse princípio, que Deus resolveu se utilizar da pregação para evidenciar a salvação. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. O que evidencia ao meu coração a fé é a pregação. Deus resolveu se utilizar dessa metodologia, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala, pela loucura da pregação. Por isso ele resolveu chamar uma família, Abraão. Formar a partir dessa família, ele diz assim: serão benditas todas as famílias da terra. A partir dessa família resolve formar um povo, Israel, e vai revelando ao coração dessa família, ao coração desse povo, todo o projeto de libertação que ele teria através do Messias. E aquele povo passa séculos aprendendo sobre isso, até o dia que o Messias vem. E nem todos eles, depois de séculos, haviam compreendido. Agora ele chama, a partir do Messias, ele chama pessoas, revela-se a pessoas, aquilo que o apóstolo Paulo disse que era um mistério que estava escondido, ele agora revela a pessoas e diz assim: agora eu quero que vocês saiam, e que vocês saiam dizendo, eu quero que vocês saiam pregando, eu quero que vocês entendam que cristianismo significa pregar o Evangelho. Esse Evangelho que alcançou o coração de vocês é o Evangelho que precisa sair sendo pregado. Vocês precisam compreender que o que eu coloco vocês aqui na terra para fazer é sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês recebem uma unção, vocês recebem um poder, e vocês saem para ser minha testemunha em todo lugar onde vocês forem, até os confins da terra. Essa é uma obrigação, não é uma obrigação do Aloísio, é uma obrigação da igreja, mas não é uma obrigação da igreja Gileade, é uma obrigação da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Sobre nós pesa o privilégio de sair pregando o Evangelho, e a palavra de Deus é que vai gerando no coração das pessoas a fé. Aquilo que nós pronunciamos da palavra de Deus vai gerando no coração a fé. Gosto muito mesmo da história do rapaz que passou num canto e tinha um versículo escrito assim: sou como pelicano no deserto. E ele saiu com o coração mexido com aquela ideia. Eu sou como pelicano no deserto, e tinha um versículo da Bíblia lá, e ele foi procurar aquilo, e ele ficou pensando muito: eu sou como um pelicano no deserto. Pelicano no deserto é um negócio sem pé e sem cabeça. Como é que vai viver um pelicano no deserto? E ele diz: esse texto está errado, porque não tem sentido pelicano no deserto. E ele continuou pensando sobre isso, e ele continuou com aquela ideia: é assim mesmo que eu estou, como um pelicano no deserto, perdido, sem possibilidade, sem condição. E o Espírito Santo foi ministrando no coração dele, até que alguém chegue e esclarece na palavra a salvação. Alguém estava lendo um trecho da Bíblia, aquele trecho chato de ler, que diz assim: fulano
viveu tantos anos, gerou Beltrano, Beltrano e Beltrano e morreu. Fulano viveu tantos anos e gerou tantos anos, não sei o que, e morreu. Estava muito chato, mas no final ele parou um pouquinho e pensou assim: caramba, todo mundo vem, vive, gera e morre. Eu também vou morrer. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é capaz de tocar o mais profundo do coração humano. E quando aquele homem ouviu aquele texto que ele estava lendo e não estava entendendo, e a Bíblia diz que Filipe foi tornando claro para ele, e a partir dali foi mostrando sobre Jesus Cristo. O texto diz que a partir dali ele foi dizendo a respeito de Jesus, porque ele não sabia de quem estava falando, e agora aquilo entrou no coração dele. Porque o que transforma a nossa mente, o que transforma o nosso coração, o que transforma a nossa condição é a palavra de Deus, e portanto nós precisamos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou no coração daquele homem. A palavra de Deus entrou no coração dos moravianos. A palavra de Deus entrou no coração do Filipe. A palavra de Deus entrou no coração das pessoas que pregaram o evangelho para nós. A palavra de Deus entrou no meu coração e deu sentido à minha vida e à minha existência. Todas as vezes que eu percebo que minha vida está desfocando da palavra de Deus, eu percebo que eu vou ficar como pelicano no deserto. É a palavra de Deus quem nos alimenta, é a palavra de Deus que é o sentido da nossa existência, é a palavra de Deus que torna claro para nós a nossa condição, é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus tem poder para salvar. A gente tem tanto dessa palavra, nós temos várias Bíblias dentro de casa, nós ouvimos muitos textos, sermões, nós ouvimos demais, são tantas que às vezes a gente fica meio perdido, ela se torna comum demais, e nós não percebemos mais o poder que a palavra de Deus tem na minha vida, e nós não percebemos às vezes o poder que um versículo dito em algum lugar pode ter. Deus resolveu salvar, e faz isso através da pregação da sua palavra. Em último lugar, Deus resolve na sua missão se utilizar de pessoas. Gente, Ele não resolveu salvar através de anjo. Ele não resolveu a salvar através de grandes milagres. Ele resolveu salvar através de pessoas. O Pedro pregou, o Filipe se converteu, o Filipe foi pregar lá em Samaria, e o texto diz que as pessoas foram se convertendo às multidões lá em Samaria. O Filipe foi chamado por Deus para ir lá pregar àquele homem. O Filipe saiu depois pregando o evangelho em todo lugar. O evangelho foi alcançando outras pessoas através de pessoas. Pessoas foram deixando seus lugares, pessoas foram deixando seus confortos, pessoas foram deixando suas condições e saíram pregando o evangelho. O evangelho chegou ao Brasil. O evangelho chegou ao Brasil porque outras pessoas, não foi passarinho que trouxe, gente que abriu mão de conforto, gente que abriu mão de tempo, gente que abriu mão de dinheiro, gente que foi lá para pregar o evangelho. O Filipe estava num lugar e ele ouviu o Espírito de Deus dizendo para ele: Filipe, eu quero que você saia e vá para o caminho de Gaza, não a Gaza que é nova, que foi construída depois daquela que foi destruída lá, é a Gaza velha, aquela Gaza do caminho antigo. Eu quero que você vá para lá, esse caminho está deserto, vá para lá. E ele foi, e lá ele encontra um homem, e ele escuta o Espírito Santo falando para ele: fala para ele, fala para ele. Às vezes eu tenho a impressão de que o Espírito não anda falando mais, porque a impressão que eu tenho é que às vezes eu não escuto, cara. Às vezes eu tenho a impressão de que o Espírito não fala mais para mim, fala para ele. Às vezes eu tenho a impressão de que o Espírito Santo não fala com a igreja, fala para ele. Às vezes eu tenho a impressão de que o Espírito Santo tem se calado, mas aí a gente chega à conclusão de que não.
o Espírito continua falando, eu é que não escuto. O Espírito continua falando, a igreja é que não escuta. Nós temos tantos projetos de construções para os próximos anos, nós temos tanta construção para ser feita nos próximos anos, que se nós resolvermos só construir nos próximos 50 anos, nós vamos fazer construção à beça. E eu fico me perguntando, será mesmo que é isso que o Espírito Santo está mandando a gente fazer? Porque na hora que eu vejo uma menina de 16 anos chegar aqui na frente e trazer uma história dessa e mostrar para nós o tanto que tem que ser feito, eu fico pensando quando o Espírito falou para o Felipe, diz assim, dispõe-te. O nosso problema é que às vezes a gente está tão posto, tão firmado, tão colocado na nossa posição, na nossa condição, que o Espírito fala, diz, e eu falo assim, não dá, não dá. Dispõe o teu tempo, dispõe o teu conhecimento, dispõe o teu dinheiro, dispõe os teus projetos, dispõe a tua vida e entende que você precisa participar dessa grande missão que Deus colocou na terra, que é buscar e salvar o perdido, esteja ele em qual condição estiver. Então o Espírito Santo continua falando. Semana passada o pastor Cristiano pregou aqui e falou sobre aquela ideia de dispor os mecanismos, as formas que Deus nos deu para poder colocar à disposição do Senhor. E aí nós tivemos reunião lá em casa essa semana, e aí tinha um grupo de missionários lá em casa, e eles me deram uma aula. Eu estou mexido, até já partilhei sobre isso com outras pessoas, eu estou mexido com a reunião que nós tivemos lá em casa essa semana. Deus usou a vida de vocês muito para falar comigo sexta-feira, muito. Porque às vezes a gente olha para os missionários, aqui tem vários missionários da Jocunda, da Gravações Brasil, de outras missões que participam aqui, e às vezes a gente pensa assim, eles já largaram tudo, deixaram tudo, esses jovens largaram sonhos, projetos, um monte de coisa e vieram, e eu sempre fico constrangido diante deles. E aí eles estavam falando que eles continuam tendo que deixar, porque ontem eles conquistaram alguma coisa, e eles têm que deixar o amanhã, porque eles montam um projeto às vezes que não é projeto de Deus, e eles têm que lutar contra isso também. E depois eles foram embora, eu fiquei pensando, meu Deus, e se Deus hoje fala para mim que é para eu colocar tudo da minha vida à disposição dele, eu coloco? E se Deus fala que é para eu sair daqui da Gileade para ir trabalhar lá no Aponian, ou trabalhar lá em Guajará-Mirim, eu vou? A igreja vai entender? E se o Espírito Santo tornar claro para mim que é para eu ir para o Candeias, nós vamos entender? Dispõe-te. Felipe, o ministério está uma bênção aqui em Samaria, dispõe-te, que eu vou mandar você para outro lugar. E ele foi para outro lugar porque Deus tinha interesse em salvar, porque ele queria buscar aquele perdido que estava lá. Irmãos, nós estamos participando de uma missão, de um grande projeto de Deus para a terra, que começou lá no Éden, que passou lá por Noé, por Abraão, por Davi, por Jesus, pelos moravianos, pelo Calvino, pelo Simonton, pelo pastor Davi, nosso primeiro pastor aqui, que plantou essa igreja, que vai estar aqui no dia 7 de novembro, se eu não me engano. Homens e mulheres que Deus foi se utilizando na vida para pregar o Evangelho. Mas o texto diz uma coisa muito bonita aqui: Pedro, Filipe, o eunuco, na hora que ele recebeu aquela alegria, ele disse: cara, eu quero fazer parte desse projeto. Então eu já vou me batizar. E a Bíblia diz, aliás, a história conta que começou uma igreja lá na Etiópia, fruto da vida desse homem, e as coisas foram acontecendo assim, porque o Evangelho precisa alcançar outros povos, outras culturas, outras cidades, outras regiões, outros países. O Evangelho precisa alcançar, e precisa de mim, e precisa de você. Alguém já disse também no passado: ou nós somos missionários, ou nós somos campo missionário.
Ou o Evangelho já me alcançou através da palavra e eu me transformei em pregador da palavra, ou o Evangelho ainda não me alcançou, porque não existe alcançado que não se preocupe com missões. Nós ajudamos, nós participamos de missões. Quando a gente entrega o nosso dízimo aqui na igreja, nós mandamos um dízimo lá para a Igreja Nacional. A Igreja Nacional usa 52% do que ela recebe só para evangelização. Nós mandamos mais uma parte do que nós recebemos aqui para o presbitério. E o presbitério ajuda a igreja lá de Buritis, e a igreja lá de Alto Paraíso, e plantando outra igreja na Eriquemes, e a igreja do JK, e a igreja do Candeias. A gente participa de um projeto do Sindo com o barco missionário lá no Vale do Guaporé. Nós ajudamos com gente que está estudando no seminário. Nós ajudamos com missionários que trabalham com indígenas. Nós ajudamos indígena que está se preparando para trabalhar com indígena. Nós ajudamos com a congregação que nós estamos plantando lá. Nós ajudamos com os vários ministérios que a igreja tem aí, que um trabalha com uma coisa, que outro trabalha com outro, que um está sonhando de um jeito, que outro está sonhando de outro, com King's Kids, enfim, nós ajudamos de várias maneiras. Mas eu fiquei pensando, nós podíamos ajudar mais, ou nós poderemos ajudar mais, se nós entendermos que fazemos parte de uma missão, se nós entendermos que essa responsabilidade está sobre todos nós. Primeiro, que nós entregamos por ano, fora os dízimos que nós mandamos para a Igreja Nacional, para o Sindo, para o Presbitério, fora os dízimos, nós ajudamos em missões hoje com cerca de 55 mil reais no ano. Mais ou menos 300 pessoas rodam por aqui no ano. E eu fico pensando, Senhor, eu estou querendo comprar uma televisão lá para casa, porque a televisão que tem lá em casa é aquela que o ladrão não gosta, que ela é pesada para roubar agora, né? Então eu tenho que comprar uma mais leve, mas que fique mais fácil, porque ladrão gosta dessas televisões mais finas, que é mais fácil de carregar. E eu não sei quanto é que ela custa, eu sei que é mais de 1.000. Se eu fizesse uma proposta no meu coração hoje, de dizer, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar R$1.000 o ano que vem para missões, eu vou dividir isso em 12 parcelas, e eu vou chegar para o Breno e vou falar assim, Breno, eu quero que vocês contem no Ministério de Missões com R$1.000 que eu vou dar o ano que vem. Vai me atrapalhar, porque eu vou comprar a televisão que o ladrão vai roubar. Eu estou brincando, irmão, sabe para quê? Para dizer assim, nós ainda estamos discutindo se nós entregamos dízimo ou não. Nós ainda estamos discutindo se entregamos dízimo ou não. A nossa grande luta espiritual é entregar dízimo. Difícil. Então eu vou entregar uma ofertinha domingo à noite, que eu saio com um dinheirinho dobrado, de preferência que eu procuro no bolso assim, dê uma olhada na nota mais trocada, e eu vou lá e boto lá, porque eu não vou entregar dízimo, porque nós ainda estamos numa outra fase. Os moravianos entenderam que a missão deles na terra era pregar o Evangelho. Então, se fosse preciso, aqueles 2 jovens fizeram o que eles entenderam que era necessário, como recompensa daquilo que Jesus fez por mim. Ele me buscou e me salvou quando eu estava perdido através da sua palavra. Eu vou me entregar como escravo para poder dar minha vida pelo Evangelho. Você entende o amor de Deus pela tua vida? Você sabe o que significa a salvação que Jesus ofereceu para ti? O seu Avelino entendeu. E o seu Avelino foi ser evangelista leigo, lá no sul do Mato Grosso do Sul. Numa época que o Mato Grosso do Sul era aqui como a Rondônia Nova que tinha aqui.
E ele pregou o evangelho lá. E o seu Ismael, e o seu Raimundo, e o seu Horácio, eles entenderam. E eles passaram a fazer cultos nas casas deles. E um dia me cataram criancinha e me levaram para um culto do sítio. E eu fiquei lá abaixadinho num canto, criança, sentado num canto e vendo o seu Avelino pregar. E o seu Avelino pregando. E eu pensando, um dia eu vou falar igual esse homem. O seu Avelino gostava de contar histórias. E eu ficava lá criancinha, eu era muito criancinha. E aí, para mim, a minha referência de criança é sempre quando alguém me pegava no colo. Então, na hora de entrar no carro, me pegaram no colo, ou na carroça, sei lá no que era, me pegaram no colo. Então, assim, eu era muito criancinha, ouvindo alguém que foi alcançado pelo Evangelho, pregando o Evangelho. E aí o meu coração se enche de profunda alegria quando eu vejo a Emily aqui, porque eu fico pensando, meu Deus, essa menina está entendendo. Essa menina está entendendo. Quando eu vejo o Ministério de Casais trabalhando a beça lá, para poder cuidar dos meninos, e ajudá-los, e evangelizá-los, eu fico pensando, esse povo está entendendo, nós estamos entendendo. E aí, o seu Ismael, crente, agora o seu Raimundo, crente, o seu Horácio, crente, e aquelas famílias agora estão se reunindo na casa, e eles resolvem lá, aí um dia vão lá fazer uma escola bíblica de férias, e Deus toca o coração da Sharon lá nos Estados Unidos, e a Sharon vem ao Brasil como missionária, e Deus toca no coração da Diz, lá não sei aonde, a Diz sai lá não sei de onde para trabalhar com a Sharon, e eles vão lá fazer a escola bíblica de férias, e eu vou lá criancinha, ouvir naquela cartolininha, colocada num cantinho lá escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essas pessoas foram entendendo. Se alguém que está por aí precisando do Evangelho, depender de você hoje, qual é a disposição do teu coração? Nas células ainda tem muita dificuldade com oikos. Nós temos muita gente disposta a fazer culto em célula, mas uma dificuldade enorme de ter oikos. Oikos é aquela pessoa que nós dispusemos o coração para evangelizá-la. Se nós precisarmos alcançar o coração de alguma pessoa hoje, você é parte desse projeto de Deus? Eu sou parte do projeto de Deus? Ou nós temos muita televisão para comprar o ano que vem? Eu quero para o ano que vem comprar uma televisão, comprar um carro bom, que eu tenho que comprar esse ano agora, e continuar a construção de uma casa, e quero fazer uma viagem legal. Meus grandes projetos para o ano que vem. Tirar R$1.000 vai ser uma complicação. Ou nós somos missionários, ou somos campo missionário.